muito obrigado por mais esse momento que teremos de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a percebermos cada vez mais e melhor a Tua Palavra, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, e que possamos, a partir disso, vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, que possamos colocar em prática o conhecimento que temos obtido, e para isso nós contamos com o auxílio do Teu Santo Espírito. Seja conosco nesse momento, em que em tudo possamos glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Grande Jacó. Deixa eu pôr aqui. Então vamos lá, começar aqui. Nós estamos meio dispersos hoje, né? Mas vamos começar aqui. Eu acredito que a gente deve precisar dessa semana e mais uma para a gente terminar os atributos de soberania, para depois a gente mudar de assunto, né? Hoje nós passaremos por muitos textos bíblicos. Muitos textos bíblicos. Então, preparem-se para isso. Revisão da semana passada. O que vocês lembram da semana passada? Justiça. Começamos bem, já começamos com o macro tópico lá, falamos sobre a justiça divina. O que vocês lembram da justiça divina? Tem justiça que recompensa e tem a justiça que eu não sei, o contrário de recompensar. Retributiva, né? Então o nome que a gente seguir no Berkoff é a recompensa e a retribuição. Olha lá quem chegou, a esposa, né? Então vamos ver aqui como que os nomes apareceram. Remunerativa, aquela que remunera, e a retributiva. E qual que é a diferença entre elas? Uma pune e a outra dá uma recompensa. Então a ideia da recompensa é essa ideia de uma remuneração por algo bom que a gente tenha feito, certo? E a retribuição vai ser, aos nossos olhos, uma coisa ruim por conta de um mal que nós fizemos. E dentro da lógica que o autor apresenta, e a Bíblia, né, seguindo a Bíblia, qual das duas é necessária e qual das duas não é necessária? Tem uma que Deus não é obrigado a fazer. A remunerativa. Né? Deus não é obrigado a compensar o bem. A gente quer, né? A gente quer. Então, Deus ele não é obrigado a remunerar as nossas boas ações, mas ele é obrigado nesse sentido a punir o mal, a fazer a justiça valer nesse caso. E aí vocês lembram o exemplo que eu dei da remuneração daquilo que não é obrigatório? Vocês lembram ou não? Dou um exemplo de sala de aula. Exemplo do Eber Júnior. Lembram? Não? Então, aquela ideia de que a criança, né, o pai faz um acordo com a criança que se ela passar de ano, ele vai dar para ela um presente, porque como falei que crente não acredita em mentiras, né? Então o crente não ensina para o filho sobre Papai Noel, aí ele tem que dar um presente para o filho no final do ano, para o filho dele não ficar excluído da escola e as coisas do gênero, né? E aí às vezes alguns pais fazem, se você passar de ano, então eu te dou um presente. E aí eu falei que a obrigação da criança é passar de ano, ela não faz mais nada, a vida a não sei estudar. Só que isso é graça. Ainda assim, você fazendo o que você é obrigado, ele te recompensa. A gente viu até aquele texto que eu expliquei para vocês de Lucas, vocês lembram do servo inútil? Então o que era a explicação do servo inútil? Não é digno de receber louvor, né? Não é que você é inútil no sentido que você não presta para nada, mas se você só fez o que você tinha que fazer, que grande mérito tem nisso? Então até se você for pensar dentro de uma empresa,
Você não vai ser promovido para um cargo acima se você só faz a função do cargo de baixo. Você só faz o que o cargo pede, então você merece aquele cargo mesmo, né? Então, essa ideia de que também, uma outra coisa pensando na remunerativa, de que Deus ele nos recompensa, sendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem põe em nós o desejo de fazer. Então, no fim das contas, Ele faz tudo para nos abençoar ainda, certo? Então, pronto. E aí tem essa frase que eu trouxe aqui, uma frase que a gente fala, acho que foi a última frase do texto, não o último texto bíblico, né, mas a última frase do texto do Berkhoff, que ele vai dizer que muitos negam a estrita justiça punitiva de Deus e afirmam que Deus castiga o pecador para o reformar ou impedir outros de pecar. Mas estas posições não são sustentáveis. O principal propósito da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. Claro que pode servir incidentalmente e pode até secundariamente ter a intenção de reformar o pecador e dissuadir outros do pecado. Então, essa ideia de que a punição do pecado, primariamente, ela está relacionada com a pessoa de Deus e não conosco. Essa ideia de que Deus ele tem que ser e permanecer justo, então ele não pode deixar a injustiça acontecer. Secundariamente, isso serve para nos disciplinar, mas não é a função primária. Essa é a ideia do autor em termos da justiça divina, né? E até brinquei não, né? Até dei o exemplo para vocês que isso é uma linguagem muito próxima ao quê? Essa ideia de reformar o pecador e impedir que outros pequem. Vocês lembram o que eu falei? Disciplina eclesiástica, né? Então, se você for pegar lá o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 30 da Confissão de Fé, quando você olha as esferas, cada parágrafo vai dar uma espécie de uma esfera de atuação da disciplina. Essa esfera tem a ver com, de fato, recuperar o ofensor. Tem também essa ideia de inibir outras pessoas da igreja. Falar assim, se eu fizer isso, isso vai acontecer comigo. Eu vou passar essa vergonha. Tem um pouco disso, mas você vê que tem a ver com a disciplina eclesiástica em si, não com a justiça de Deus, com a função primária da justiça divina. Então pronto, então vamos avançar. Vamos avançar aqui. E para a gente avançar, vou fazer essa pergunta para vocês primeiro. Qual que vocês acham que é a razão da gente estudar a soberania divina como último atributo? Eu estou prometendo para vocês que a soberania divina, depois disso aqui, a gente avança. Porque a gente, como presbiteriano, a gente não fala muito da soberania divina? Quase toda hora, certo? A gente espirra soberania, certo? E por que a gente estuda isso por último? Se a gente fala tanto, por que não é a primeira coisa que a gente estuda? Porque ele está no controle de tudo. Quando Deus é soberano, que é bom, ele é justo, só que ele também é santo. Então faz sentido a gente estudar por último, porque eu vou ter como fundamento a soberania. Eu vou pensar na soberania de um Deus que é santo, amoroso, justo, sábio. E aí, se ele é todas essas coisas e ele é soberano, ele nunca vai ser um tirano, ele nunca vai ser um ditador, ele nunca vai ser um déspota. Ele vai ser um Deus amoroso que sabe e faz as coisas para o meu bem, para o seu bem e para a glória do nome dele em primeiro lugar. De tal forma que a gente vai ter que se policiar para quando nós olharmos as circunstâncias, a gente não questionar por que Deus fez isso. E hoje a gente vai discutir algumas coisas, a gente vai ver que constantemente a gente tem esse tipo de pergunta. Constantemente a gente fica com essa indagação. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que estava com várias dúvidas nesse sentido. Falou, como assim? O porquê que Deus fez desse jeito? O porquê que Adão pecou e eu não? E por que eu já nasço com a condenação do Adão? Por que eu já nasço? Eu falei, vamos voltar um pouco, vamos mudar um pouco a ordem das coisas, vamos começar a pensar em perspectiva diferente e tal. Então a gente vai ver que quando a gente estuda a soberania divina por último, é porque toda vez que eu olhar alguma ação divina, seja ela falar para viver uma vida de santidade, seja ela para falar para o povo no deserto, invade aquela terra e mata todo mundo,
ele tem um porquê ele está a fazer isso, e o porquê dele é santo, é justo. Não há um pingo de injustiça, não há um pingo de maldade, há apenas aquilo que é bom. Então faz sentido a gente pensar nessa ordem lógica, né? E aí a gente pensar na soberania de Deus, vamos ver que o nosso amigo Bavinck vai falar. Ele vai falar aí que os próximos, né, a serem examinados são os atributos que pertencem a Deus como soberano. E daí vai ter duas coisas que pertencem a Deus como soberano na categoria, que é a vontade e o poder, né? O poder soberano e a vontade soberana. Deus é o Criador e, portanto, o proprietário, possuidor e senhor de todas as coisas. Sem Ele, não há existência nem propriedade. Somente Ele tem autoridade absoluta, sempre e em toda parte Ele decide. Repetidamente, portanto, se faz menção na Escritura da vontade soberana de Deus. Essa vontade é o fundamento final de todas as coisas, de sua existência e do seu ser como são. O que vocês conseguem extrair dessa frase do Bavinck? Vamos dar uma animada hoje aí, que está um dia ensolarado. Vamos dar uma animada aí. O que dá para extrair dessa frase? Ai, meu, o Jacob nunca pode faltar a aula, meu. Isso é verdade, vai dar certo, Deus está no controle de tudo. Isso é verdade. O que mais que a gente consegue extrair da frase do Bavinck? Deus faz o que quer, quando quer, se quer pessoa, qualquer coisa, porque tudo é dele. Tá. Eu acho que isso centraliza um pouco para a pessoa de Deus, distante. Se ele é proprietário, criador, e tem toda a autoridade, toda a história da redenção, não é, a história da redenção não é sobre nós que estamos sendo redimidos, mas é sobre ele. Aí, ó. Era nesse ponto que eu queria chegar. De que tem a ver com que ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas ele só pode fazer isso porque ele é o quê? É proprietário, possuidor. Ele tem direito de propriedade. Ele criou, ele faz do jeito que ele quer. Então foi parte da conversa que eu tive hoje com a pessoa, foi: quem criou todas as coisas? Deus. Você estava lá para dar conselho, como diria lá no livro de Jó? Não estava. A gente não estava lá. Agora, se ele cria todas as coisas, e a gente sabe, porque a gente já estudou antes, que ele é santo, sábio, justo, amoroso, ele cria algo que é mal, em termos de, ele vai criar alguma lei que vai ser má, ele vai criar alguma lógica que vai ser má, ele vai pôr um representante para a humanidade e isso vai ser ruim. Então, quando a gente parte desse princípio de que ele é o dono, e aí ele vai fazer conforme lhe apraz, e a gente conhece, em parte, né, a gente tem um conhecimento, de uma certa forma, superficial do caráter de Deus, mas com aquilo que a gente conhece o suficiente para saber que ele faz aquilo que é, somente aquilo que é bom. Até porque a palavra do Senhor diz que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ó, e por acaso, a gente vai ler esse texto hoje, Romanos 12, 2. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ele é o dono, ele tem autoridade sobre. Né? Se você tem, vamos pegar o exemplo aqui do Bibiano e da Luade. Eles têm uma cachorrinha, uma cã, uma cadela. Eles fazem o que eles querem com ela. Eles fazem o que eles querem. Inclusive, põe lá no pet, lá dá corta, põe o cristalzinho depois do banho. Mas essa ideia de que eles têm autoridade, eles têm a propriedade sobre, eles vão cuidar dela como eles quiserem. Né? A diferença deles para Deus é que Deus não tem problema de caráter. E aí Deus nunca vai fazer o que é mal para nós. Eles podem até vir a fazer o que é mal para ela. Isso pode acontecer. Mas eu acho que a Júlia apontou aqui muito bem, então, de que como ele é o proprietário, ele é o Senhor, ele tem propósito naquilo que ele faz. E se a gente pensa na história da redenção, o propósito dele
é que o nome dele seja conhecido, o nome dele seja glorificado. E aí não é sobre nós, é sobre ele, né? Então isso é importante. E a gente vê que essa vontade vai ser o fundamento final de quê? De tudo. De tudo. Então, quando fala que ele é soberano sobre o quê? Existe soberania parcial? Então hoje vai ter um momento que pode parecer para você que a aula vai estar até repetida, de tanto verso diferente falando basicamente a mesma coisa. E aí eu quero fazer algumas reflexões com vocês de como alguns irmãos nossos não percebem essas coisas. Porque tem hora que você olha, como diria um professor meu, depois que você vê, não tem como desver. Você não consegue mais não enxergar aquilo, porque parece estar em toda a página das Sagradas Escrituras, né? Então agora vamos para o outro lá, para o Berkoff, né? A soberania de Deus é fortemente enfatizada nas Escrituras. Ele é representado como Criador e a sua vontade como a causa de todas as coisas. Em virtude da sua obra criadora, o céu e a terra e tudo que eles contêm, pertence-lhe. Propriedade. Ele está revestido de autoridade absoluta, ela não é relativa. Né? Por exemplo, nós temos, se a gente pensar nos mandatos criacionais, nós somos colocados como aqueles que representam Deus na terra para dominá-la e subjugá-la. A nossa autoridade sobre a terra absoluta é relativa. Ela é relativa e derivada. Né? Porque quem tem absoluto é ele, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo conforme os parâmetros que Deus passou. Então ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes dos céus e os habitantes da terra. Hostes dos céus são os exércitos celestiais. Né? Ele sustenta todas as coisas com a sua omnipotência e determina os fins a que estão destinadas a servir. Ele governa como rei no sentido mais absoluto da palavra, e todas as coisas dependem dele e são-lhe subservientes. Então servem a Deus a um propósito. Há uma riqueza de provas bíblicas da soberania de Deus. E aqui foi até uma pergunta que o Milton fez uma vez, né? Que a gente traz alguns textos e falou assim, mas são só esses textos que provam ou tem mais coisa? Aqui ele já fala, ó, riqueza. Quando você pensa em riqueza, o que você pensa? Muita coisa. Certo? Diferente da nossa conta bancária. Riqueza, que é a coisa, um monte. Aí ele vai falar assim, mas limitamos aqui as nossas referências a alguma das passagens mais significativas. Então ele fez uma escolha, ele baseou em algum critério, e ele vai entender que essas são significativas. O que é interessante a gente olhar aqui? Ele começa por onde? Vai para onde? Depois? Está pegando os livros ali do começo, certo? Depois ele pula e vai para os históricos, ó. Primeiro o livro das crônicas, segundo, depois Neemias, aí vai para a parte de sabedoria. Salmo, profeta, Evangelho, Atos e Apocalipse. A gente vai ler todas? Sim, leremos. Falei para vocês vão enjoar de Bíblia hoje. Então, 2 atributos exigem discussão sobre esse título, a saber, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Se a gente conseguir avançar bastante hoje, a gente vai começar a vontade soberana. A gente não vai chegar no poder hoje. Porque se a gente chegar lá, não tem nem slide. Tá certo? Então a gente para antes de qualquer jeito. Então vamos lá, Gênesis 14, 19. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E aqui você acha que ele está a falar, o que ele quer dizer com esse possui os céus e a terra? Tudo, né? Então, aqui eu acho que o resto da minha vida eu vou lembrar do Damião com essa palavra, merisma, né? Vocês lembram quando eu usei essa palavra ou não? Na IBD? Eu fiz falando da criação, né? Então, quando a gente pega o primeiro verso, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, os céus e a terra ali, essa ideia de a realidade espiritual e material, né? Então, o merismo é tudo aquilo que está no meio, né? Então, essa ideia de céus e terra é tudo pertence a Deus. Nada está fora da sua propriedade, né?
Então, Êxodo 18, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, quem livrou? Foi Deus. Você está vendo que está em Êxodo 18, que Êxodo 18 já foi. Já passaram pelo mar, já está lá na frente. Né? Se eu não estou enganado, Êxodo 15 é o Moisés faz a poesia lá, o cântico, né? Então já passaram, já estão lá na frente. Né? Então a gente vê que Deus é maior do que todos e Ele tem então esse poder de livrar. Né? Deuteronômio 10, 14 e 17, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então aqui a coisa interessante, né? Quando eu expliquei na aula da criação a ideia de que Deus cria o céu visível e o céu morada, né? Aqui tem o céu e os céus dos céus, né? Acho que é uma coisa que a gente pode pensar, né? Céu e céu dos céus. E você vê ali a ideia de novo, repetida, né, de propriedade, a terra e tudo que nele há, se os céus já estão lá. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, né? Aí toda vez eu volto nessa coisa, é a questão do justo juiz, né? Ele não aceita suborno, ele não faz acepção de pessoas, ele trata a todos, num certo sentido, da mesma forma. O problema é quem é o seu representante diante dele. Aí, dependendo do representante que você tiver, seja Adão ou seja Cristo, o tratamento vai ser condizente de acordo com o teu representante, né? Então, primeiro livro das Crônicas, 29, 11 e 12. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. O que fica fora desse domínio de Deus pelo texto? Segundo livro das Crônicas. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa... O que? Agora pensa, faz a reflexão. E essa reflexão é dura de fazer. Pensa no cenário geopolítico do planeta. Quem é rei sobre todos os reinos? Agora, a gente não fica com o coração apertado quando chega a época de eleição? Cá em Portugal o tema, quando que vai ser? É esse domingo? No outro? A gente fica apertado, não fica? Mas ele não é rei sobre todos? O problema é que a gente não quer sofrer, né? Eu entendo que eu também fico. Né? Fica apreensivo com... Vai vendo pesquisa, vai vendo as besteiras que vão falando. Você dirige na rua, tem uns outdoors que devia ser proibido fazer. A gente vai igual a Davi, tem um salmo dele que ele diz que o Senhor só virou o rosto, ficou perturbado. Antes ele tinha toda a confiança, estava certo e pronto a enfrentar todos. Mas é interessante, né, que se a gente faz a junção desse texto aqui do livro das Crônicas com o Salmo 2, né, que Deus, dos céus, ele olha, ele vê os príncipes maquinando, tentando se livrar das amarras, e ele ri-se deles, né? Até foi um comentário que eu fiz algumas semanas atrás, de que aqueles que perseguem os cristãos, quando eles matam os cristãos, eles só cumprem o que já está em Apocalipse. Então, em fazendo o mal para nós, eles cumprem as Escrituras. Então, resumindo, não tem alternativa, ele está no poder.
O que pode doer o nosso coração é o porquê que nós estamos precisando desse juízo. O porquê a gente precisa de políticos tão maus, a abusar do povo, a fazer diferente dele e aceitar suborno, a fazer acepção de pessoas. É um outro questionamento que a gente pode ter, né? Mas vamos lá, Neemias 9,6, só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há. Vocês leram alguma coisa parecida em algum momento agora atrás ou não? Não parece que é tudo a mesma coisa? Os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Ele preserva quem? A todos. A gente vai ver lá para frente uma passagem do Novo Testamento bastante interessante sobre como a maneira como Deus preserva, então, exatamente tudo nos mínimos detalhes. Como que é o texto que vai falar que até a andorinha não cai se ele não autorizar, se ele não comandar. Esse é o tamanho da soberania. Agora, que reflexão. Isso deveria trazer para nós angústia ou tranquilidade? Por que a gente esquece disso? Não é? Assim, eu sei que minhas reflexões são simples. Mas faz sentido minha reflexão? Acho que o nosso problema, quando nós lemos as Escrituras e olhamos assim para estas coisas, por exemplo, vou citar o livro do Apocalipse. As pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, mas aquilo é a grande esperança para nós. É tranquilizante. Aquilo só vem tranquilo, porque ele mostra que Deus está no controle de tudo e que tudo vai acontecer assim. Por isso, o grande problema é que eu acho que nós estamos tão enraizados com as coisas do mundo, tão pegados às coisas do mundo, que quando olhamos para isto, não nos, como é que eu ia dizer, não vai afetar muito, ou não vai fazer grande mudança dentro de nós, pelo facto de nós estarmos com os olhos tão postos nas coisas do mundo, nas preocupações, naquilo que vai ser passageiro, naquilo que vai ser tudo destruído. O nosso olhar desvia-se daquilo que é bom, daquilo que é certo, para aquilo que é incerto. Você lembra da pregação que eu fiz Eu não, né? Só usei a citação do Paul Tripp sobre a reflexão do mundo sem pecado. Vocês lembram dessa ou não? E uma das coisas que ele vai colocar lá é, primeiro, por que a gente pensa pouco sobre isso? E o porquê às vezes é tão difícil pensar. E às vezes o porquê é tão difícil a gente ficar tão incomodado com o pecado. E parte, um pouco do que a Teresa trouxe, de que o nosso coração, ele começa a ter mais raiz aqui do que lá. Ele começa a ficar mais preocupado em enraizar no presente do que se preocupar no porvir. E aí tem uma outra expressão, eu gosto muito do Paul Tripp, né? Tem uma outra expressão que ele fala eu não lembro qual livro dele que é, se é no Instrumentos nas Mãos do Redentor, enfim, que ele vai dizer que a postura cristã para essa vida deveria ser de estar desmontando o acampamento e não tentando fazer o seu império. Então a gente está de partida, a gente não está para ficar aqui. Tanto é que a gente pega lá Pedro, a primeira carta de Pedro, forasteiros, peregrinos. Então a ideia é que a gente está a desmontar o acampamento, depois do feriado que fez ponte, a gente está a desmontar o acampamento para ir embora. Por quê? Porque a nossa casa não é cá. Então eu acho que o imigrante, nesse sentido, ele consegue perceber um pouco mais isso, porque ele já não se sente em casa mais em nenhum lugar. Então você volta para o Brasil, você já não é mais a mesma coisa. Aqui você não está em casa 100%. Nos Estados Unidos também não estou. Então, aí você começa a perceber um pouco mais como a gente todo mundo deveria se sentir nesse mundo. Como passageiro. Como algo que sempre tem algum incômodo, porque a gente foi feito para algo maior.
E aí, se a gente ficar com os nossos olhos fixos no tempo presente, e veja, a nossa geração é a geração mais rica de toda a história da humanidade. Hoje, os pobres têm mais acesso a mais coisa do que muitos reis tiveram ao longo da história. Você consegue ter banho aquecido. Ainda que nem todas as casas consigam ter aquecimento, mas sua casa está melhor estruturada do que uma barraca, uma tenda de um rei, de um império há 4, 5 mil anos, 6 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás. Não dos grandes impérios, mas de alguns pequenos. Então, nós somos parte da geração com a maior riqueza da história, nós somos parte da geração com o maior conforto da história, e nós somos também a geração com a maior quantidade de distrações da história. Nós temos telemóvel. No telemóvel você tem tudo. Você tem um telejogo, videojogo. É telejogo ou videojogo? Como que fala cá o videogame? Então o pessoal está me ensinando português errado. Então vou falar videogame. Então tem videogame, você tem rede social, e é tão doido. Isso é uma coisa que eu falava com a Dani no passado. Tinha uma época, hoje não mais, mas tinha uma época que a gente estava com os amigos nossos em São Paulo. Faz bastante tempo isso. E ela ficava muito no telemóvel a falar com a família dela em Goiânia. Aí quando estava em Goiânia, estava no telemóvel a falar com os amigos em São Paulo. Eu falei, se a gente pegar e aproveitar quando estiver em São Paulo, fica o povo de São Paulo. E quando for para Goiânia, a gente fica com o povo de Goiânia. E quando não estiver com eles, a gente pode usar o telemóvel. A gente vai ficando tão perdido com as coisas, a gente tem acesso a tanta possibilidade, aí você quer manter contato com todo mundo, você não consegue manter contato com todo mundo. Aí você tem, eu já fiz esse exemplo aqui, né? Antigamente, para você assistir alguma coisa na televisão, você tinha que estar na frente da TV no horário certo, e a grade nem funcionava, a grade horária nem funcionava daquele jeito todo, né? Então você já ficava um tempinho antes para garantir e tal. Hoje você tem os streams, né? Antigamente era só, entre aspas, o Netflix, agora você tem umas 10 plataformas. Ou seja, a gente tem muito. E o melhor, ou o pior, fora tudo isso, você ainda tem muita possibilidade de sofá confortável. E aí que o tempo passa, e aí que você não faz mais nada, aí que você não lê mais livro, aí que você não pensa nos outros. Por quê? Porque você... Lembra aqui o negócio do John Piper, né? Ele falou que foi comprar uma poltrona. Aquelas poltronas de leitura, poltrona de pai, né? Uma dessa que eu estou precisando, eu acho. E aí ele chega lá, por isso que eu não estou lendo, não tem uma poltrona de leitura, deve ser isso. E ele fala que ele chegou numa loja, né? E assim, os Estados Unidos tem coisa que a gente nem imagina que existe. Vou dar um exemplo dessas coisas. Tinha um colchão lá, que o colchão você fazia controle da temperatura, controle da rigidez da espuma, e conforme o teu corpo virava, ele reposicionava o colchão para você não roncar. Pô, eu queria um desse. Eu passava lá às vezes na frente eu ficava olhando a montra, sabe? É esse, né? É esse. Meu amigo, se fosse traduzir isso lá para o Brasil, o colchão custava 100 mil reais. Mas tem isso lá. Então tem lá a poltrona sem gravidade, que faz massagem. Aí o John Piper fala assim, eu fui na loja, a hora que eu sentei na poltrona, ele falou assim, eu tenho dinheiro? Ele falou, tenho. Eu posso comprar? Ele falou, não posso. E por que eu não posso? Porque nunca mais eu vou querer visitar ninguém da igreja. Nunca mais eu vou querer brincar com a minha neta. Por quê? Porque esse negócio é muito bom. E aí ele vai fazer uma reflexão, como a gente se ilude, como a gente se deixa levar pelos confortos do tempo presente, e como essa sensação de conforto e prazer trazido por essas coisas nos cegam
para as coisas do porvir. Né? Então, eu acredito que a Teresa está certa na reflexão que ela faz, de que a gente perde de vista o tempo futuro, porque a gente se apegou demais no tempo presente. Né? Só para complementar e falar um pouco mais, esse tema, eu vendo esse versículo, eu começo a pensar em todos os ídolos que estão sendo negados em cada frase. E na hora que fala que o Senhor fizeste o céu, você começa a tirar várias coisas. Todo o exército, o Deus Sol já não é Deus, né? E aí, na hora que a Teresa estava falando, você olhar para os meus ídolos. Aí você fala, não, mas o meu não tem ídolos. Não, vai devagar. Como é? Eu tento matá-los, mas faz tempo. E desde que eu cheguei no Pedras Vivas, eu tenho descoberto mais. Depois você reclama com o pastor lá, sua prega de pecado. Pastor. Talvez pessoas queiram me matar. O Isaac já quer me matar. Matemática. Muitas vezes eu achava que a matemática era inquebrável. Mas Deus é soberano sobre a matemática. Ele pode quebrar a matemática se Ele quiser. A ciência, a física, sim, Ele pode quebrar a física se Ele quiser. Então esses são os ídolos que hoje estão me chamando mais atenção. Engenharia, eu adoro engenharia. Só que hoje eu penso que não. Aí você vê que para uma física, Deus tem exemplos na Bíblia que Ele quebrou a física. Né? Da matemática ainda não, mas o da física a gente consegue ver lá, né? Ele andou por sobre as águas, a questão de parou o sol, né? Tem a questão do machado flutuar, tem várias, né? A água em vinho. A mula. E hoje está o jumento aqui, a dar aula. E você sabe que esse foi o versículo, foi esse texto da mula de Balaão que Deus usou para me levar a dar aula na escola bíblica dominical pela primeira vez. Porque quando eu recebi o convite, eu falei, eu não tenho condição. E eu estava fazendo o plano de leitura anual da Bíblia. E aí me veio a mula de Balaão. Eu falei, se Deus usa uma mula, Ele usa o jumento. Aí eu aceitei. Verdade, e não é brincadeira, eu falei isso pro cara que me convidou, eu falei, é verdade. Eu não me sinto capaz, mas pronto, Ele usa quem quer. Mas é isso, né? E tem uma discussão dentro da teologia, aí entra na área de apologética e tudo mais, de que se existe a possibilidade de alguma realidade alternativa dentro das tantas que poderiam ter sido criadas, de Deus criar uma matemática onde 1 mais 1 não fosse 2, fosse alguma outra coisa, né? E aí você tem uma divisão dentro dos teólogos e tal, mas pronto. Mas enfim, então vamos lá, vamos avançar para o Salmo 22, 28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Salmo 47, aí 2, 3, 7, 8, né? Pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Então você vê que o pessoal ensaiava. Harmonioso cântico, não tinha batida fora de horário e tal, estava aí, ó, ensaiado. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Parece repetição de ideia, né? E repetição de ideia na Bíblia indica o quê? Importância. Então, já começa a dar uma dica para nós de que maneira a gente deveria encarar ou não a soberania divina, né? Então, Salmo 50, de 10 a 12, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. O que é alimárias? São animais selvagens. Eu não sei porque que traduziram assim, mas eu pesquisei lá, porque eu falei, a primeira vez que eu já li a Bíblia toda, né? Mas assim, a primeira vez que eu parei e reparei nessa palavra, assim, alimária, né? São animais selvagens. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tudo iria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. É tranquilo, né? Serve, né? Nem para isso. É. É tão inútil que nem para isso. Aí Salmo 93, vamos lá. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Mas eu acho que animais é cabeça de gado. É animais de... Behemá, no hebraico. Eu fui lá no dicionário lá. Essa ideia dos animais selvagens. Mas tem animal selvagem na montanha? Tem. Mas vamos lá, ó. Salmo 115:3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 135, com efeito eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto lhe aprouve. Salmo 145, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Então, só nessa parte aqui, a gente já pode parar de questionar qualquer outra coisa. Por quê? Porque Deus é santo em todas as suas obras, né? Vamos lá para Jeremias. Agora nós saímos de sabedoria e fomos para o profeta. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Ele dá a quem for justo, quem ele quiser. Lucas 1,53. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Deus fez conforme lhe aprouve. Apocalipse 19,6, então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aquela ideia de Apocalipse que até que a Teresa trouxe, né, de que Deus está no controle de todas as coisas, e como diria um professor meu, se você entendeu que Jesus venceu no final em Apocalipse, principal mensagem de Apocalipse você entendeu. Ainda que você não tenha entendido várias imagens, mas se você entendeu isso, você já tem uma boa compreensão. Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Apenas um detalhe sobre esse texto. Esse é um texto que a gente usa para falar sobre a historicidade da criação de Adão e não a evolução do macaco, dos hominídeos, não do macaco, né? Do macaco é o espantalho que criaram. Mas se você pegar aqui, como que Paulo interpreta Gênesis? Literalmente. Então quem está certo na interpretação de Gênesis? Quem interpreta literal, quem interpreta alegórico, poético, não sei o quê. Melhor quem seguir quem estava inspirado pelo Espírito, né? Tipo Paulo, né? Então, de um só, né? De um só fez toda a raça humana. Então é importante a gente ficar atento às dicas que a própria Sagrada Escritura nos dá, né? E o nome disso, quando a gente usa a Bíblia para nos auxiliar a entender a Bíblia, o nome disso é analogia da fé. Vamos lá, pergunta para a gente conversar um pouco mais. Quais são as polêmicas ou dificuldades que as pessoas têm em relação à soberania divina? Parece o faraó, né? Deus endureceu o faraó, Deus usou o pecado do faraó, o que ele fez ali, por exemplo. Essa é uma polêmica. Agora pensa nas conversas que a gente tem nos nossos dias. Que tipo de polêmica que surge quando a gente fala em soberania divina? Então o problema do mal, né? Esse é um... Como fica a nossa responsabilidade se Deus é soberano? Eu vejo também que existe um certo orgulho, as pessoas não querem alguém que dicte as coisas, elas querem ser protagonistas. Então, elas acham que
nossa responsabilidade. É muito difícil as pessoas entenderem isso. O que mais vocês acham que tem de polêmica aí, de dificuldades quando a gente fala de soberania? Então, o tal do problema do mal, né? A Luádia também trouxe essa questão, né? Essa é uma questão que não tem solução. Assim, a gente não tem nas Sagradas Escrituras. Eu vou dar um exemplo. Eu servi numa igreja lá como seminarista. E uma das estratégias que o pastor na época estava querendo usar para trazer mais gente, no estudo bíblico durante a semana, ele punha algum assunto polêmico. Então de quinta-feira nós vamos estudar, sei lá, né? Alguma coisa polêmica, ok? E aí um dia ele falou assim, já sei qual vai ser o próximo. Eu falei, qual que vai ser? Ele falou assim, o problema do mal. Quem criou o mal? E aí a gente divide os estudos, você dá uns, eu dou outros, tal. Eu falei, posso conversar rapidinho com você? Pode. O senhor tem certeza disso? Porque assim, nós estamos no ano 2000 e não sei quanto. Até hoje, não tem nenhum teólogo que apareceu com uma solução boa. Esse é um dos assuntos mais debatidos. Você tem certeza que nós dois, nós vamos dar conta de explicar isso? É nessa confusão que você quer entrar? Porque eu não quero. Eu não tenho condição de explicar. E eu não tenho condição e eu não tenho tempo para pesquisar. Porque vai ter o cara que vai falar que Deus criou o mal, vai ter outro que vai falar que Deus não criou o mal, quem criou o mal foi o ser humano, vai ter outro que vai falar que o mal é a ausência de Deus. Eu não sei como resolver isso. Foi, vamos estudar Apocalipse então, vai. O fim dos tempos. Aí pronto, né? Então, essa ideia de como surge o mal é uma coisa que a gente não tem uma resposta bíblica, igual você perguntar assim, quando houve a revolta dos anjos? Quando houve? Eu sei que foi em algum lugar entre o primeiro e o sexto dia. É a única solução, porque no sexto dia o Satanás já estava lá enchendo a paciência. Depois do sexto dia ele já apareceu lá para encher a paciência no jardim. A gente não sabe quanto tempo passou também, mas é entre o primeiro e o dia da queda. Eles caíram antes. Que dia? Como? Não sei. Então, Calvino tem uma frase, né, onde a Bíblia se cala, a gente deveria calar também, né? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque hoje, por exemplo, aos anjos, no exato momento, está vedado eles agirem de maneira diferente do que eles são. Por exemplo, o anjo que não caiu, ele não tem mais chance de cair. E o anjo caído não tem chance de se recuperar. Então, o caído vai comportar como caído. E a gente tem, é outra coisa que a gente tem pouca informação, anjos, né? Mas vamos voltar à polêmica da soberania. O que mais além da origem do mal? Acho que não é do mal, mas tem a ver com a soberania de Deus, é o facto da eleição. De ter os seus eleitos. Aquele que decidiu que havia de escolher. E Eu posso estar enganado, né? Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm problema em falar de soberania divina, desde que não seja dentro da área da salvação. Então você, não, Deus governa, governa. Deus reina, Deus reina. Isso aí, quase qualquer igreja que você for, vai ser unânime. A hora que chega para falar da salvação, fala, não, aí não dá. Aí é demais também. Aí já não dá para entrar. Agora, então, aí a pergunta que fica é possível alguém ser soberano se alguma coisa não estiver debaixo do seu controle? Na minha concepção, não dá. Agora, existe uma coisa também que é interessante, eu já comentei isso em alguma outra aula, mas eu acho muito interessante. Quando a gente pensa nas pessoas que não creem na soberania de Deus de uma maneira bíblica ou completa, que vai incluir a salvação, eu nunca vi nenhuma pessoa que não creia e que seja consistente com a crença dela. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter pessoas que vai dizer que você tem como
optar pela salvação e você lá pelos seus méritos, enfim. Essa pessoa crê que Deus não intervém nisso, certo? Ou errado? Certo. Agora, você já viu pessoas que creem assim, orarem pela conversão de pessoas? E qual que é o sentido disso? Se Deus não intervém na salvação. Então a pessoa ela não é coerente com a crença dela. Igual nós não somos coerentes com a nossa crença em vários outros momentos. Quando eu falo que Deus é soberano, eu ando ansioso. Quando eu falo que tudo coopera para o meu bem, eu ando ansioso. Então, incoerência faz parte da vida de todo mundo. Mas só mostrar como isso entra na esfera da salvação, né? Então, eu acho interessante isso. A gente tem áreas que para nós é tranquilo falar que Deus é soberano, mas tem áreas que parece ofensivo falar que Deus é soberano. Então, pronto. Vamos avançar aqui, para depois a gente entrar mais em alguma outra discussão. Então, vamos lá. A vontade de Deus de maneira geral. Por que de maneira geral? Porque Ele vai fazer qualificações em breve. Então, a gente vai ver que existem vontades e vontades. Então, olha só. A Bíblia emprega várias palavras para denotar a vontade de Deus. A importância da vontade divina aparece de muitas formas na Escritura. Ela é representada como a causa final de todas as coisas. Tudo é derivado dela. Criação e preservação, o governo, a eleição e a reprovação, os sofrimentos de Cristo, a regeneração, a santificação, os sofrimentos dos crentes, a vida e o destino do homem e até as mais pequenas coisas da vida. Então, Berkhof está começando de uma maneira bem genérica, fala assim, olha, tudo vai proceder da vontade de Deus. Tudo tem na vontade de Deus, então, a sua origem. Então lá, Salmo 135, 6, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Parece que a gente já leu isso em algum lugar. Jeremias 18, 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então tem lá, você lembra dessa cena? Jeremias vai lá, o caroleiro faz o barro, joga fora, faz de novo. Assim, não tenho eu esse direito? Onde vocês lembram dessa passagem? Ou algo parecido com essa passagem? Oi? Romanos qual? Romanos 9. Como diria lá a expressão latina, locus classicus. Você vai falar de soberania divina, você tem que ir para Romanos 9. Não tem muito jeito de você fugir de Romanos 9. Mas a gente está vendo que tem muito mais do que Romanos 9 também. Então essa ideia de que Deus, Ele como proprietário, Ele faz como que aí, eu até acho engraçado ele falar do barro, porque foi daí que Adão veio, né? Então é interessante isso aí. Então Apocalipse 4, 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por conta do que as coisas foram criadas? Por conta da vontade de Deus. Deus era obrigado a criar as coisas por conta do quê? Por conta da seidade de Deus. Deus é independente, Ele não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Né? Provérbios 21, 1, como ribeiros de água, que foi? Você nem precisa fazer pergunta, só responde a seidade. Isso, eu apontei para ele a seidade. Apontar para o Bibiano é essa a resposta. Então, Provérbios 21, 1, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Agora veja, ele falou se o rei é ímpio ou não? A gente já viu vários textos que falam de todos. Reina sobre todos, rei sobre as nações. O que ele faz com o coração? Ele inclina como ele quer. O que Deus tem feito com o seu coração? Para onde que Deus tem inclinado o seu coração? Se Ele inclina dos reis, isso aí é uma coisa para você pensar aí.
Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então quem pode questionar o que Deus faz? Ninguém. Mas a gente questiona? Questiona, né? A gente questiona. Ah lá, chegamos em Romanos 9, né? Então vamos lá, ó. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Isso quem está a falar é Paulo. Vamos ver lá o que Moisés fala em Êxodo 7? Ó, vou começar ali no 6:28, né? Então assim, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá o Faraó? Então disse o Senhor a Moisés, vês que te constituí como Deus sobre Faraó, Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, o teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão 83, quando falaram ao Faraó. Precisa mais claro do que isso no texto ou não? Moisés já sabia tudo o que ia acontecer. Moisés não devia nem ficar chateado quando o Faraó não ouvisse, porque já tinha sido falado que ele não ouvia. É soberania ou não é? Ele faz o que ele quer ou não faz? Agora, qual que é o propósito dele fazer o que ele faz? O que o texto fala? Fazer o nome conhecido. Eles saberão que existe um Deus. Então a questão tem a ver com o que a Júlia falou, não é sobre nós, mas é sobre a glória de Deus, o nome de Deus. Ele ser conhecido e ser reconhecido. Né? Depois tem no Êxodo 9 também, fala alguma coisa nesse sentido. Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho. Eu já não lembro isso em algum outro canto? Já lemos hoje, algo do gênero. Lucas 22:42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual que é essa cena? Getsemane, né? E o que a gente pode aprender com essa oração de Jesus? Orar ao Pai para que a vontade do Pai se faça também na nossa vida. Oi? Ser humilde. O que mais vocês acham que dá para aprender aí? O que a gente pode aprender a partir dessa oração de Jesus? Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Tá. Mesmo que seja dor. Oi? Ganhar espaço, nós fala nosso coração pedir, mas no final eu sempre tenho que entender.
Então, assim, existe espaço para a gente pedir, né? E eu lembro de uma das críticas que o pastor Arival fazia, às vezes, quando a gente conversava e a gente ouvia alguma oração, alguma coisa. Eu falo assim, eu estou cansado dessa pessoa que vai orar pelo doente, pelo enfermo. Você fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Pô, tá bom, mas eu quero que ele seja curado, meu. Vamos orar para o cara ser curado, pô. Né? Pô, tem espaço. Depois você fala, mas que seja feita a sua vontade. Mas se não, se orar é você abrir o seu coração diante de Deus, se você não fala o que está lá, você também não fez uma oração. Muitas vezes a sua vontade é dita como já algo derrotista. É como se Deus não quisesse curar dependendo da cena que fosse. Tem que curar com mais fé, né? Verdade. Mas eu achava interessante essas provocações que o pastor Arival fazia de vez em quando. Falei assim, tudo bem, a vontade de Deus é soberana, vai acontecer. Agora, a gente não tem que pedir? Não pede o que você quer. Também não vai pedir pecado, né? Também não vai pedir isso aí, né? Eu já contei a história, né, da menina chegou lá pro pastor, falou, pastor, quero uma ajuda sua em oração. Falei, por quê? Porque para eu saber se é para namorar um menino ou não. Aí o pastor falou assim, mas ele é crente? Ela falou, não. Eu falei, então não precisa orar. Você já tem a resposta. Né? Então também não ora por pecado, né? Resolve ser traficante e pede para Deus abençoar o trabalho. Não dá. Né? Isso é verdade, eu não vou falar denominação, tá? Mas teve uma vez o pastor Arival foi convidado para fazer uma excursão para o Paraguai com umas irmãs. E aí o pastor falou assim, mas minhas irmãs, e como que funciona lá na ponte, né? Falou, não, pastor, a gente ora pedindo para Deus fechar o olho da polícia. Aí falou, não dá, né? Então, aí tem hora que tem limite para você pedir as coisas, né? Mas existe espaço para a gente pedir por cura, existe espaço para a gente pedir por oportunidade de emprego, existe espaço para pedir por aumento, existe espaço, enfim, vocês entenderam a lógica. Vamos lá, Atos 2, 23, mas eu pus o 22 junto, né? Varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Eu já li esse texto aqui no curso de teologia, já expliquei ele. O que a gente aprende aqui? Aqui a gente tem os dois, a soberania e a responsabilidade. Então foi no tempo certo, conforme o desígnio de Deus, que Jesus foi entregue. Quem matou? Os pilantras lá. Vós os matastes por mãos de iníquos. É que Pedro não aliviava na pregação. Pedro não chamava de meus lindos, né? Pedro chamava de iníquos, coisas do tipo, né? Então essa é a primeira pregação de Pedro depois do Pentecoste, certo? Então a gente consegue ver as duas coisas aqui. E eu creio que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, e foi até pauta da conversa que eu tive hoje, de como a gente tem que conseguir articular as coisas, e é por isso que é importante a gente estar num curso de teologia, por isso é importante a gente vir para EBD, é por isso que é importante a gente ler bons livros cristãos, para a gente poder articular ideias bíblicas da maneira como elas são apresentadas. Isso não significa que a gente vai conseguir perceber tudo, mas significa que pelo menos expressar corretamente e começar a tentar pensar corretamente a gente vai conseguir. Eu não consigo entender como a soberania divina e a responsabilidade humana se conversam, mas eu sei que a Bíblia me fala que ambas existem e que ambas são verdadeiras. Agora, em qual das duas esferas eu atuo? Eu atuo na responsabilidade humana, eu não estou mexendo na esfera da soberania divina. Nesse sentido, qual deveria ser minha maior preocupação? Em fazer aquilo que foi mandado fazer. Não saber o porquê que Deus decretou uma coisa, porquê que Deus decretou outra, porquê que Deus salvou uma pessoa. Deus mandou anunciar toda criatura. Faça isso. Deus mandou você buscar a santidade. Busque. Ah, mas Deus decretou o pecado? Decretou, mas quem pecou foi você.
Quem escolheu pecar foi você de maneira deliberada, né? Então, esse texto eu acho ele bastante importante e a gente começar a pensar em parâmetros bíblicos é bastante importante. Então, Tiago 18, vocês veem que eu trouxe mais aqui também. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais da luzes, do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que a gente vê aqui? Qual o atributo de Deus? Imutabilidade. E além da imutabilidade, toda boa dádiva e todo bom perfeito, a gente pode pensar na bondade de Deus derramando sobre nós, Ele como a fonte de todas as coisas, né? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pelo quê? Palavra, não é só palavra, é palavra da verdade. Então Tiago também crê na inerrância, né? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas, né? Então, pensa na soberania em relação à salvação. Quem que foi gerado? Agenda passiva aqui, certo? Ele nos... Aqui, recebeu ação. Então, Ele nos gerou, segundo o seu querer. Foi Ele quem fez, de acordo com a vontade dEle, e essa vontade dEle, conforme a gente aprendeu, é boa, santa, perfeita, agradável e tudo mais. Filipenses 2,13. Aí esse aqui é o mais indiscutível, né? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Segundo o quê? A sua boa vontade. Então esse texto é um texto interessante para a gente pensar, né? Eu acho que você pode refletir, meditar sobre ele ao longo da semana. Se é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, por que eu quero pouco e por que eu faço pouco? Coisa para pensar. Deus não tem feito através de mim? Será que eu posso orar por isso? Será que eu quero essa vida? Será que eu quero essa vida e que Deus opera bastante na minha? Porque vai ser diferente da vida que você leva hoje. É coisa para pensar, né? 1 Pedro 3,17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então isso aqui no texto do Berkoff, ele fala que Deus é soberano, inclusive, sobre o sofrimento dos crentes, né? Então, se Deus pediu para você viver de uma determinada forma, e isso vai trazer sofrimento para a sua vida, vai ser melhor sofrer assim. Melhor sofrer assim do que fazendo mal. Ah, então sou cristão num país islâmico. É melhor sofrer assim do que fazendo mal. Sou cristão num país ateu comunista. Melhor ser torturado, preso, decapitado, fazendo o que é bom, do que viver fazendo o que é mal. É o jeito que você pensaria normalmente? Atos 18, 21. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então isso aqui a gente devia falar toda a viagem, né? Ou se Deus quiser. Se Deus quiser eu volto. Se Deus quiser a gente se vê na próxima semana. Tiago, a gente vai citar o Tiago de novo aqui, Tiago 4. Aí Romanos 15, né? A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Então Paulo também queria almoço convívio, né? Queria uma recreação, queria uma conversa e tal. Tiago 4, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então essa ideia de que a gente consegue ver a soberania divina em vários aspectos da nossa vida. Então muitas vezes a gente faz planos e a gente se esquece de que os planos só ocorrerão se Ele quiser. E às vezes a gente faz planos e a gente olha e fala assim, mas não parece que isso vai dar certo. Mas se Ele quiser, vai.
Tem coisas que parecem improvável. Por exemplo, na minha cabeça, já era impossível vir parar aqui em Portugal, quando eu estava no último ano. Mas era a vontade dele. E quando eu pensei que era impossível, eu recebi a ligação falando, tem a vaga. É interessante isso. E Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então até o pardal, até a vida do pardal está na mão de Deus. Quanto mais a nós. Esse é o argumento sempre do menor para o maior, né? Se Deus agora está cuidando do menor, Ele não cuida daquele que é mais importante? É o mesmo argumento de Mateus 6. Não andeis ansiosos. Essa ideia de que se Deus cuida daqueles que não foram criados à imagem dele, não cuidará muito mais daqueles que são? Só que é aquelas reflexões bestas de novo, né? E é assim que a gente se comporta? Não, a gente vive ansioso, né? Eu mesmo hoje. Diga lá. É uma unidade monetária, bem minúscula. É um preço insignificante, essa ideia. Até o pardal que não vale nada, Deus toma conta. Imagina você, essa beleza de Deus, não é? Não é isso aí, Amaro? É isso, né, Amaro? E o que a gente pode concluir? Eu falei lá sobre as polêmicas, né? O que a gente pode concluir sobre a soberania divina aí? A partir desses tantos textos que nós lemos, o que a gente pode concluir? Nada. As coisas são feitas de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma manifestação da soberania dele, né? O que mais? Então, coisas pequenas e grandes. Então, desde o pardal até os imperadores, né? Ditadores, tudo mais. Não precisamos ficar desesperados porque Não precisamos ficar desesperados porque Deus está no controle de tudo. Não. E é uma verdade, né? É uma verdade. O problema não é a gente dizer essa verdade, mas a gente acreditar nessa verdade. O que a minha esposa estava a falar agora há pouco? O Natan. Não existe acaso. Não existe acaso, isso é uma coisa importante. Não existe acaso. Nem sorte. Depende de como você define sorte. Então você vai ver que tem momentos na Bíblia que ele usa sorte de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Exato, lançaram sortes, né? Mas a sorte, como a gente pensa assim, vai lá eu não faço isso, mas vai lá o cidadão e aposta na loteria. Exato. Aí lançou, falou assim, se eu der sorte eu ganho, né? Verdade, então assim, não existe acaso. E por exemplo, se não existe acaso, então se vem uma pessoa chata na sua vida, Deus não errou o endereço. Ele não errou a morada, ele mandou para o código postal certo. Ela tá rindo agora, mas o sofá tá lá. Ele vai estar, ele é cadelinha, ele é cã. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Eu tempos atrás, algumas coisas começaram a acontecer cá na igreja. Aí eu falei, Deus, o que o senhor está querendo? Eu estava querendo sossego, por que o senhor está mandando essas coisas? Então, assim, Deus ele não erra de endereço. As pessoas que Ele vai colocar na sua vida, a circunstância que Ele vai colocar na sua vida, os sofrimentos que Ele vai colocar na sua vida. Então eu já contei não sei se todo mundo ouviu essa ilustração minha, mas eu lembro de uma conversa que eu tinha. Eu não gosto dessa palavra, mas eu tinha um colega de turma lá no seminário no Brasil e ele achava que eu era o cara mais rico do planeta porque eu era de uma outra igreja e tal, não sei o quê, né? E às vezes ele achava que a vida dele era a mais desgraçada do planeta, né? E aí um dia a gente estava a conversar e eu falei para ele, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele é um alfaiate.
E o sofrimento, ele fez sob medida para a tua vida e não para a minha. E para mim ele fez outros. Falei, deixa eu te contar um pouco do sofrimento que está na minha vida. Aí falei, contei umas cenas. Falei, você quer trocar? Eu acho que você não quer. Por quê? Porque você não daria conta do que eu estou a sofrer e eu não daria conta do que você está a sofrer. Por quê? Porque Deus está trabalhando no teu coração de uma forma e no meu de outra. Então muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente tem a tendência, em alguns momentos a gente pode achar que a gente é a pessoa que está mais sofrendo naquele momento. A gente é a maior vítima do tempo presente, ninguém na igreja sofre mais do que a gente. Será? Será que Deus é injusto na maneira como Ele gerencia o sofrimento na vida do povo? Tem uma das frases do Hernandes, né? Que Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus. Então essa ideia de que como se Deus colocasse mesmo a conta-gotas do sofrimento. É aquilo que você precisa. O outro precisa de outra coisa. O outro vai se lascar em outra área, para que o coração dele seja transformado, conformado à imagem do Filho. Então Deus, Ele é soberano sobre as circunstâncias da nossa vida, sobre os sofrimentos, sobre a nossa saúde, sobre todo e qualquer diagnóstico, sobre as benditas pessoas que aparecem na nossa vida. Tudo isso aí, Ele é soberano. Ele é soberano na maneira como Ele te conduziu e te trouxe para cá. Ele não te trouxe para cá, para Portugal. Aqueles são imigrantes, sem propósito. Aqueles que são cá de Portugal, não foi por acaso. Ele tinha um propósito na maneira como Ele conduziu vocês por outros lugares que vendiam uma outra fé. Até que um dia aparecesse e aí talvez vocês fossem tomados por uma convicção de assim, nunca mais eu quero abandonar essa fé na minha vida. Aí para isso Deus trouxe gente tudo quanto é canto. Deus trouxe o irlandês primeiro que começou o trabalho. Depois trouxe outro, um brasileiro, que nem conhecia o irlandês, que até hoje não conhece o irlandês, né? Então Deus, Ele é soberano e Ele mexe as peças de uma forma que a gente é incapaz de imaginar. Eu nem nos meus melhores sonhos, eu sonhava com aquilo que eu estou a viver hoje. E muitas vezes o problema nosso é que porque a gente tem o problema de vista curta. E a gente deveria descansar que a gente tem a vista curta e descansar no fato de que Deus, que tem a vista longa, que alcança e que tem o plano e que está a executar o plano e que é soberano sobre tudo. Então, quando a gente começa a pensar sobre a soberania de Deus, a gente pode aplicar nas áreas da nossa vida, inclusive na maneira como o processo de conversão seu se deu. Eu lembro tem um amigo meu, que uma vez ele falou assim, Léo, eu queria ter tido uma experiência de vida igual a sua. Você foi de fora da igreja, você passou por um negócio de conversão, você sentiu uma mudança. Eu sempre fui presbiteriano, nunca aconteceu nada muito legal na minha vida, assim. Mas você tem noção do que você acabou de falar? Você tem noção do que você acabou de falar? Você está achando que é legal passar pelo processo de mudança só porque eu vi a diferença? Agora, o quanto de sofrimento esse período anterior trouxe? O quanto isso vale a pena? Ou então, será que Deus não é soberano o suficiente para saber o que você precisava passar e como você vai ser usado? E o que eu preciso passar para que Ele vai me usar de uma determinada maneira? Então, quando eu olho, por exemplo, alguns sofrimentos que eu tive e tenho na minha vida, e às vezes eu olho e falo assim, por que eu passei por isso nessa idade? Um dos exemplos meus, uma das coisas que ficava na minha cabeça assim, por que meus pais foram separar quando eu estava com 28, depois de 30 anos de casamento? E hoje eu entendo que eu consigo me compadecer mais daqueles que passam por essa situação e sofrem. Ou então, vai me fazer como pastor, ou me esforçar muito mais para aqueles casais que estiverem em crise aqui dentro, para que eles não passem isso.
mas teve um efeito em mim que de uma forma vai ser usado. Entre tantas outras cenas, né, entre outros sofrimentos que eu passei e que eu vejo que Deus dá uma aplicação. Então, de fato, Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Ele é soberano sobre eles e Ele tem um propósito em cada um deles. E tudo isso vai fazer com que o nome dele seja glorificado e a gente humilhado, né? A parte que a gente não quer, né? A parte que a gente não quer. Então vamos avançar um pouco depois da reflexão aqui. Pois essa parte que está bem complicada, eu vou ler e vou avançar para outro slide, tá? Já estou avisando que essa parte é meio chata. Então ele fala assim, a palavra vontade aplicada a Deus nem sempre tem a mesma conotação nas Escrituras. Então tem cada momento, contexto, vai ajudar a entender que vontade que ele está a dizer. Então vamos lá. Pode denotar toda a natureza moral de Deus, incluindo atributos como amor, santidade e retidão. A gente vai ver mais para frente qual que seria um outro nome que a gente daria para isso. A faculdade de autodeterminação, ou seja, o poder de autodeterminar um curso de ação ou formular um plano. Então eu tenho uma vontade e eu consigo planear. O produto dessa atividade, ou seja, eu fiz o plano e eu tenho um resultado, a minha vontade está a acontecer. E o poder de executar esse plano, a capacidade de realização e a regra de vida estabelecida para criaturas racionais. Vamos avançar aqui, ó. É principalmente a vontade de Deus como a faculdade de autodeterminação, essa ideia dele fazer os planos, que nos interessa neste momento. Pode ser definida como aquela perfeição do seu ser, pela qual ele, num ato muito simples, vai em direção a si mesmo como bem supremo. Essa ideia de que Deus tem prazer nele mesmo. E por conta disso, ele também vai em direção às suas criaturas, por amor a quem? A si próprio. Então essa ideia do nome dele, da glória dele. Sendo assim, a base do seu ser e existência contínua. Com referência ao universo e a todas as criaturas que ele contém, isso inclui naturalmente a ideia de causalidade, a ideia de que ele causa as coisas por amor a si mesmo. Várias distinções foram aplicadas à vontade de Deus. Então tem um monte de classificação. Eu trouxe as duas mais comuns, ok? Tinha umas 4. Eu vou até fazer o teste da pegadinha, ver se vocês iam perceber a diferença, mas eu já dei aqui o detalhe, né? Então, o livro traz 4, eu trouxe apenas 2. A vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. A primeira, a decretiva, é a vontade de Deus pela qual ele propõe ou decreta tudo o que deve acontecer, quer queira realizá-lo eficazmente, ou permitir que ocorra através de uma ação irrestrita das suas criaturas racionais. Ou ele causa, ou a criatura vai causar. Esta última, a preceptiva, é a regra de vida que Deus estabeleceu para suas criaturas morais, indicando os deveres que lhe impõe. O primeiro é sempre cumprido e o segundo é frequentemente desobedecido. Então tem uma vontade de Deus que não acontece sempre, num certo sentido. Agora essa outra classificação eu acho... Não, vamos falar nessa primeira aqui. Então aqui eu acho que é importante a gente entender... Vamos ler a outra aqui, que daí a gente faz uma mistura aqui. A vontade secreta e a vontade revelada. Esta é a distinção mais comum. A primeira é a vontade do decreto de Deus, que está em grande parte oculta em Deus, enquanto a última é a vontade do preceito, que é revelada na lei e no Evangelho. A distinção baseia-se onde? Deuteronômio 29, 29. Dos meus textos favoritos. A vontade secreta de Deus é mencionada nesses textos e a sua vontade revelada nesses outros. Este último é acessível a todos e não está longe de nós, que é a palavra de Deus. A vontade secreta de Deus diz respeito a todas as coisas que Ele deseja efetuar ou permitir e que por isso são absolutamente o quê? Fixas. A vontade revelada prescreve os desejos dos homens,
do homem e representa a forma como ele pode desfrutar das bênçãos de Deus. Então, vontade secreta e revelada, ou vontade decretiva e preceptiva, elas têm uma similaridade, mas no fim das contas, o que isso nos ensina? De maneira prática para a nossa vida. Deixou um livro de regras. A gente tem um livro, então, que revela qual é a vontade dele para nós. É mais do que um livro de regras. É aquilo que ele quer para nós, para o nosso bem. E tem uma parte interessante que é, das coisas dele, ele não chamou você para ficar tentando meter o nariz lá nas coisas dele. Ele não revelou algumas coisas porque não é da tua conta. Ou porque que escolheu um e não escolheu o outro. Porque ele faz de um jeito e não faz do outro. Porque que vem esse negócio e não vem o outro. Não é da tua conta. Não é interessante isso? Eu acho interessante isso porque a gente tem a tendência a esquecer dessas coisas. A nossa inclinação, a gente vive nessa época tão empoderada que a nossa inclinação é sempre querer para si, arrogar o direito de alguma coisa. E qual que é o único direito que a gente tem? De ir no inferno, né? Um amigo meu mandou um videozinho hoje, falou assim, eu não quero ir para a igreja cantar essa música. Aí chega lá o refrão assim, eu quero queimar. Falou, não, estou indo para a igreja para não queimar. Né? Mas então a gente precisa entender que existe, quando a gente vai falar em vontade decretiva ou vontade secreta, de que existe uma vontade de Deus que acontece, não importa o que você tente fazer. Não importa o quão contra você vai. Parece que teve uma pregação disso domingo. Certo? Babel. Não interessa. Vamos fazer um nome. Deus mandou a gente espalhar, nós vamos ficar aqui. Vai tomar na orelha. Vai levar uma para largar a mão de ser trouxa. Não tem essa. A vontade decretiva vai acontecer, não importa o quê. Agora, a revelada, ou a preceptiva, é aquela que ele quer que a gente faça. E é essa que a gente escolhe fazer o quê, meu amor? A gente escolhe desobedecer, né? Frequentemente, constantemente, diariamente. E é interessante que muitas vezes, pronto, Deus já tem a sua vontade para nós falar, e nós muitas vezes andamos em busca de qual será a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, isso vai falar muito do seu contexto passado religioso, certo? Da busca misteriosa de qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí tem um livro só disso, um livro simples, livreto, tomando decisões segundo a vontade de Deus, Eber Júnior. E eu acho que ele é muito preciso no que ele vai falar lá, nessa ideia de que a gente mistificou essa vontade de Deus para a nossa vida. E aí, a gente quer que aconteça o quê? Que apareça um anjo, um mensageiro de Deus, e fale, compre o carro, aceite o emprego, mude de casa, case ou não case. A gente começa a querer. E agora, uma coisa que eu nunca tinha pensado até ele falar, e aí a hora que ele falou, eu falei, rapaz, esse cara é bom mesmo. É de que boa parte dessa nossa busca soa como piedade, certo? Estou sendo piedoso, quero fazer a vontade de Deus. Qual que vai ser o argumento dele? Que é o oposto. Que na verdade, o que você está querendo é se der errado, você não quer a culpa para você. Você quer ter alguém para empurrar. Foi o Senhor que quis isso para mim. Foi o Senhor que falou para eu aceitar esse emprego e agora eu estou sofrendo. Foi o Senhor que falou para eu casar que se traste e agora está me enchendo a paciência. Você não quer assumir a responsabilidade, você quer empurrar para o outro. E aí ele foi muito preciso nisso. É muita sabedoria ali nessas poucas frases que ele escreve ali. E aí o argumento dele todo vai ser de que dentro do que a vontade revelada, a vontade preceptiva de Deus, vai dizer que a gente precisa buscar sabedoria. E na busca pela sabedoria, e Tiago fala, você pede que você recebe.
Simples assim. E aí a gente precisa, a partir da sabedoria que Deus nos dá e dos princípios bíblicos que Ele nos deu, a gente, a partir da revelada, botar em prática e tomar decisões. Nem sempre vai ser tão fácil. Vai ter hora, ele dá alguns exemplos, que você pode ter duas propostas que as duas são ok. Tá tranquilo, nenhuma das duas é pecado. Aí você escolhe o que você quiser. Nessa situação que o pastor estava a falar, não é? É muito mais fácil para nós. Primeiro, não temos que orar. Senhor, primeiro não temos que orar. Segundo, a resposta é rápida. Quando você faz a consulta lá. A resposta é rápida, vem a visão, não é? Ora, isso. Vem a visão. Ou faz a bibliomancia lá, né? Exato. Então a resposta é rápida. Não é? Sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom? Atenção. Isso. Porque parte do que a gente... Para nós, né? Para o nosso... Porque parte do que a gente não gosta de fazer? A gente não gosta de esperar. Exato. Essa é logo a primeira coisa, né? A gente não, eu já falei para você, eu odeio esperar, não gosto de fila, não gosto de semáforo, não gosto de limite de velocidade, não gosto de gente lerda na minha frente, não gosto de esperar. E parte muitas vezes do que Deus faz na nossa vida é ensinar a gente a esperar. Então eu tenho um livro que eu comprei, ainda não li, não desperdice, não é não desperdice a sua espera, mas é uma teologia em cima da espera, a importância da espera na nossa vida. E eu preciso ler esse livro. Eu comprei porque eu preciso. E eu vejo que a gente mistificou isso aí, e isso gera dentro da igreja, ou pseudo-igrejas, enfim, um pouco de um gnosticismo. Tem algumas pessoas com acesso especial a uma informação, que daí ela é iluminada e eu não, e eu preciso buscá-la, porque ela tem um acesso especial com Deus, e a partir disso eu consigo tomar boas decisões na minha vida. E meu amigo, se der certo a primeira vez, aí aumenta a oferta, vai tudo. E é assim, né? E eu falo para vocês aqui, nem minha oração vale mais que a de vocês. Então tudo igual aqui. Se é que eu oro por você, eu oro, tranquilo, a gente ora junto. Mas ora você também, meu. Oração não vai dar mais efeito, num certo sentido. E pronto. Então, eu creio que vale a pena, e uma outra reflexão importante, tem aqui a preceptiva, decretiva, ou a revelada e a secreta. Normalmente na vida da igreja, o povo está preocupado com qual? Com a secreta. O desgramado está preocupado com aquela que não é para ele. Aí você vai perguntar da revelada, não lê. Quantas vezes você... Aqui o Deuteronômio 29 manda você fazer, que é ler. Vamos ver, vai estar aqui o texto. Olha lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aí o abençoado, ele quer o que é secreto e não está nem aí porque é revelado. Mas não somos dos avessos mesmo? Eu vou parar por aqui por conta do horário. Mas pensa sobre isso, né? Pensa o quanto nós devemos valorizar a vontade revelada. Então a vontade de Deus para a sua vida já está aí. Basta você lê-la, pedir orientação do Espírito Santo, meditar, buscar auxílio na compreensão de textos mais complexos. Mas aquilo que Deus espera de você, aquilo que Ele quer que você faça, está aí. Eu até falei com uma pessoa, exemplo, né? Quando eu estava no processo de compra do nosso carro. Aí que carro que eu comprar? Aí eu comecei a fazer uma sondagem com algumas pessoas, né? Falei, que carro você acha que eu deveria comprar? Aí eu falei assim, pequeno não pode ser. Eu falei, pô, já gostei. Não pode ser um carro pequeno. Mas qual que era a vontade de Deus para o carro que eu queria comprar? Como é que é? Que me levasse nos lugares que eu precisava ir. Aí quais são as possibilidades de lugar que eu tenho que ir? Aí já começa a pensar, pô, existe possibilidade de algumas viagens importantes.
Não, não é. O meu não é, o meu é híbrido. Mas aí você começa a pensar em algumas coisas e aí vai ser uma decisão racional em cima das necessidades do ministério. E aí você opta por um carro X ou Y. Você faz sentido eu ter um carro de 2 lugares? Não, não faz. Então é interessante você pensar, pegar um Smart Fortwo, né? Nem sei nem se eu entro naquela... Não sei nem se... eu já ficava assim no Uno, imagina no Smart Fortwo, né? Mas, às vezes a gente mistifica muito o negócio e Deus deu a sabedoria, Deus outros critérios, né? Deus te deu condição de analisar as circunstâncias para então tomar decisões, né? Então nós vamos parar por aqui, ficando com a vontade revelada de Deus e aproveitar que o Lucas hoje estava cheio de gracinha, e faz uma oração para encerrar então. Espera aí que eu vou te passar outro microfone que o pessoal não reclama na transmissão que não te ouve. Senhor Deus e Pai, queremos aqui em Tua presença te agradecer por este estudo que tivemos, Senhor, onde pudemos aprender mais sobre a Tua soberania, que o Senhor possa colocar isso em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos estar a cada dia vendo as situações conforme o que aprendemos hoje, sem estar reclamando, sem estar ansioso, Senhor. Pelo contrário, sabendo que Tu estás no controle de tudo, ó Pai. Também nos abençoe nesse momento que teremos de pequeno convívio. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.